do professor Rafael, é claro, e a gente hoje vem trazendo um assunto pertinente, tanto o pessoal do vestibular como o pessoal do pré-militar, né, dando continuidade aos nossos vídeos, que é justamente nossa aula 2 sobre método de separação de misturas. Você pode reparar que o professor, com o maior carinho, o maior amor, já deixou um quadro resumitivo para que você depois pudesse dar uma estudada. Repare no seguinte, meus amigos, repare que quando nós falamos em método de separação de mistura, o aluno que não assistiu ao meu vídeo anterior, eu só vou aproveitar o espaço que eu deixei aqui para fazer uma breve ligação de um vídeo para o outro, tá? Então presta atenção aí. O que acontece? Quando nós classificamos as substâncias em misturas, eu deixei bem claro no nosso primeiro vídeo, de que as substâncias poderiam, a partir de uniões de várias outras substâncias, formar as misturas, que nós chamamos de mistura, tá? Mistura homogênea ou a mistura heterogênea, tá? Então isso na verdade é só para fazer uma ligação de um vídeo para o outro. Mistura homogênea, professor, quando eu uni aquelas várias substâncias químicas e visualmente eu não consegui ver diferença. Eu estou aqui gravando o vídeo para vocês, aqui está o ar atmosférico presente na sala, eu não vejo a diferença de CO2, eu não vejo vapor d'água, eu não vejo metano, eu não vejo gás de nitrogênio, gás de oxigênio. Então isso é uma mistura homogênea, aquela mistura que visualmente, tá, aos meus olhos, não se dá para ver diferença. Em comparação, em contrapartida, a mistura heterogênea, você de aprendiz marinheiro, você de SpaceX, tá? A mistura heterogênea é uma mistura que visualmente dá para se ver diferença. Imagina eu com meu carrinho velho passando aqui por Cabo Frio, de repente aquela fumaça do meu cano de descarga. Ela, em comparação ao atmosférico, você consegue ver a diferença, aquela nuvem, aquela fumaça escura, tá? Então, a partir dessas misturas, a partir do professor, da questão do concurso público, ter misturado, ele que agora, meu amigo, separa para mim. Eu quero, na verdade, que você faça a separação das substâncias originais. E aí, então, eu fiz um quadrinho da seguinte maneira. Repare o seguinte. Repare que eu coloquei vários métodos aqui e coloquei assim. Mistura, estado de agregação e o exemplo. Quando eu me refiro aqui a mistura, voltando ao nosso quadrinho aqui. Mistura homogênea e heterogênea. Estado de agregação, porque essas misturas podem ser misturas de sólido mais sólido, podem ser misturas de sólidos mais líquido, podem ser misturas de líquido mais líquido, gás mais gás. Então a minha rapaziada que vai me seguindo no canal aí no YouTube, tá? Presta atenção de quê? Catação, um dos métodos mais simples que tem. O que é catar? Catar é o ato de usar as próprias mãos para separar uma mistura. Quando você fala catação, automaticamente na sua cabeça vem o quê? Eu fui numa obra, eu vi um monte de cascalho lá junto da areia, então eu tenho, no caso, uma mistura heterogênea, de sólido mais sólido, o meu cascalho mais a minha areia. E meu aluno, como que eu fiz para separar? Eu simplesmente fui lá, usei as minhas mãos como ferramenta para separar aquilo que era facilmente separado, que era então o cascalho. Primeiro método aqui, catação moleza. Mas você sabe, você pode ver que eu coloquei vários tipos aqui, tem aquela questão do bom senso na questão. Por que bom senso? O puto lá, o fiscal da obra, mandou separar quase uma meia tonelada de areia. Pô, primeiro que meia tonelada é coisa pra caramba, mas só pra gente brincar, pra gente fazer uma comparação. Se for um volume muito grande, eu não tenho como catar. Só se o peão safado aí, né, quiser enrolar na obra, ele vai enrolar o dia inteiro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma peneiração. A peneiração, ela usa já como instrumento a própria peneira para poder separar grandes volumes. Nesse caso, a peneiração continua sendo usado para uma separação de uma mistura heterogênea, tá? Também de sólido mais sólido. Vou utilizar o mesmo exemplo no caso do cascalho
mais areia. Professor, poderia ser outra coisa? Poderia ser outra coisa. Me dá um exemplo, então, professor, de peneiração. Quando você fala peneiração, eu poderia, por exemplo, separar. Vamos imaginar que eu tivesse meio quilo de arroz misturado a uma porrada de amendoim. Eu não poderia peneirar? Dependendo da granulometria da peneira, eu poderia pegar lá e separar tranquilamente. Então, a peneiração, eu uso a peneira como ferramenta. Eu vou separar, eu vou sacudir a peneirazinha lá, ó. A areia vai passar, vai ficar o cascalho. Pô, show de bola. Eu só não posso confundir, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer uma marcação, que você não pode confundir peneiração com filtração. Por que, Torres? Porque, meu amigo, a filtração, o aluno que está assistindo ao vídeo poderia me questionar, mas professor, eu também usei uma peneira, eu fiz um suquinho de abacaxi lá para o meu irmão e eu usei uma peneira para separar. É também peneiração? Não. Porque você pode ver no meu quadrinho que a peneiração é quando é um sólido mais sólido. A filtração, que é o exemplo, tá, de um sólido mais líquido ou de um líquido mais um gás, você utiliza, sim, um filtro, mas para separar partículas sólidas adicionadas a partículas líquidas ou gasosas. Um exemplo, o ar-condicionado. Aqui na sala, por exemplo, estou com o ar ligado. Esse próprio ar-condicionado está me puxando o ar, está passando esse ar por um filtro, nesse filtro está ficando retido as partículas sólidas e os gases estão passando. Então isso é filtração. Filtração, agora eu tenho uma mistura heterogênea, né? Porque eu consigo ver, ainda mais o suco de abacaxi, eu vou bater, mas naquele pequeno momento vai ficar ali, mas logo depois aquela polpa vai subir todinha, eu consigo ver aquele sobrenadante, eu então vou peneirar tirando aquele sobrenadante todo e deixando só um líquido. Um exemplo aqui, eu vou botar aqui, ó, um suco de abacaxi, um suco de laranja. Vê se consegue ler minha letra aí, tá? Então não confunda peneiração com filtração, beleza? Ventilação, você que vem estudando aí, principalmente para aprendiz marinheiro, ventilar é usar uma corrente de ar para separar substâncias que estão extremamente leves. Eu ventilo, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer um amendoim. Eu vou pegar o amendoim, ou vou pegar mesmo uma soja, o cara vai lá na roça, o cara vai tirar o feijão daquela vagezinha, e o cara vai pegar, por exemplo, vamos dizer lá, feijão mais aquela palhazinha do feijão. O que o cara vai fazer? O cara tem, nesse caso, uma mistura heterogênea, separando sólido mais sólido. O que a rapariga faz? Dá uma sopradinha, dá uma separadinha, está tudo resolvido. Imantizar, imantização, utiliza um ímã para separar misturas onde um dos componentes é uma substância metálica, também conhecida como separação magnética. Então, meu querido, que me assiste ao vídeo agora, a imantização eu uso para a separação de uma mistura heterogênea de um sólido mais sólido, recapitulando, que não tem como os dois sólidos serem metais. Um desses sólidos apenas será um metal, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, um metal mais areia. Um metal mais cascalho. Qualquer exemplo que tenha um objeto metálico. Acabou, sem estresse, tá? Para a gente perder nosso tempo aqui. Levigação. Levigação geralmente se utiliza na extração de ouro. É você usar uma corrente contínua de água para, a partir desse fluxo, retirar substâncias pela diferença de densidade. Então, muitas das vezes, o que acontece? Eu tenho lá um leito de um rio, principalmente na extração de ouro, né? O ouro está tão minúsculo, tão pequenininho, que você não consegue ver diferença. Eu vou colocar um asterisco aqui, porque eu tenho aqui, então, uma mistura homogênea, sólido mais sólido,
Eu vou usar como exemplo aqui a própria extração do ouro. Mas, professor, por que o senhor no vídeo bota um asterisco? Porque vai do que a questão está me dizendo. Se a questão me afirma que naquele leito de um rio eu tenho partículas microscópicas não é exagero, eu exagerei, mas partículas minúsculas de ouro, claro, eu não consigo ver visualmente a diferença da areia para o ouro. Agora, se o cara fala para mim que naquele rio, que naquele leito eu tenho pepitas de ouro, eu posso considerar como heterogêneo. Então, só uma observaçãozinha que estou fazendo no vídeo, para você poder ter atenção na questão, que eu duvido que ele vai fazer isso, tá? Vou continuar aqui. Flotação. O que é flotação? Flotação não usa, como na navegação, uma corrente de água contínua, não utiliza uma corrente de água contínua, tá? Ela também vai usar água, mas, na verdade, nessa flotação aqui, eu tenho uma mistura de várias partículas sólidas, mas que elas possuem densidade diferente. No momento que o amigo colocar água nesta mistura, o que vai acontecer? Eu vou ter, na verdade, partículas mais densas indo para o fundo do recipiente e partículas menos densas flutuando. Então, quando eu pego na flotação, aqui ó, mistura heterogênea, sólido mais sólido. Eu posso dar como exemplo, quer ver? Eu posso dar como exemplo, eu colocar pequenas pedras misturadas a isopor. Com uma densidade, vou botar uma observaçãozinha aqui, como a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, é claro, é óbvio que a questão vai tomar o cuidado de colocar, por exemplo, o isopor, que é muito menos denso que a água, vai acabar flutuando, e a pedra que acaba sendo mais denso que a água e indo para o fundo do recipiente. Facilmente, então, dá para você separar, tá bom? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Coloquei aqui a sedimentação também conhecida como decantação, tá? A sedimentação, ela na verdade já é uma mistura homogênea, porque é igual quando eu vou na praia aqui e você vê que a água está turva, né? O fundo do mar ele foi mexido e aquelas partículas de areia acabaram, né, se misturando à água e você não vê a diferença ali do que é areia e do que é água. Então essa água turva, essa água leitosa, essa água com areia, tá, acaba classificando a mistura como homogênea. O que vai acontecer? A própria gravidade vai fazer com que essas partículas precipitem. Imagina você ir na sua casa, na sua piscininha, no sábado e domingo, você usou a piscina sábado e domingo, chegou segunda-feira, sua piscina estava turva. O que você vai fazer na sua piscina? Você vai fazer uma sedimentação. Diferente da água do mar, você vai colocar um sulfato de alumínio que vai forçar essas partículas a precipitarem. Então, a sedimentação, eu tenho uma mistura homogênea, aqui ó, de sólido mais líquido, e como exemplo eu vou colocar água turva, tá? Esse aqui é um Rzinho, uma água turva, a piscina da sua casa. Agora, na evaporação, só para a gente fechar esse primeiro quadro, evaporação e dissolução está faltando. Evaporação também é utilizado para separar misturas homogêneas de um sólido mais líquido. Eu boto como exemplo a própria água mais sal. Dessa vez eu não tenho como, por exemplo, peneirar, eu não tenho como catar, eu não tenho como mantizar, eu não tenho como ventilar, eu não tenho como fazer nada disso aqui. Eu, na verdade, vou usar o calor para que eu possa, então, sabendo que o sal tem um ponto de fusão altíssimo, eu vou esquentar no meu foguinho, eu vou fazer a evaporação dessa água. Essa água vai evaporar e o sal vai ficar. Mas lá na frente eu vou falar de outro método muito parecido com ele, mas deixa quieto por enquanto aí. Para fechar, dissolução, eu falo para o meu aluno, na verdade, gente, vocês que vão acompanhando a gente no canal aí, a dissolução não é um método exclusivo, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma mistura de arroz cru e sal.
Como que eu vou fazer para separar o arroz cru do sal? Eu já dei exemplo do arroz aí, em um desses tipos aqui, esses tipos de separação. Se eu peneirar, cara, vai passar o sal, vai passar o arroz. Se eu ventilar, vou ventilar o sal, eu vou ventilar o arroz, caramba. Olha que merda que eu fiz. Então, na verdade, a dissolução é quando adicionamos água, não vai ocorrer uma reação química, o que vai acontecer é que uma dessas substâncias vão se dissolver na água, vai se dissolver na água, né? E a outra não. Então, quando eu coloco, por exemplo, vamos pegar aqui, o arroz mais o sal, eu adiciono água, eu sei que o sal vai dissolver e o arroz não. Por que eu disse no começo aqui que a dissolução não era um método exclusivo? Porque eu fico com água salgada mais arroz. Aí eu vou ter que fazer o quê? Recapitulando aqui os tipos, eu vou ter que fazer uma filtração para reter esse arroz, separar ele, vou evaporar aquela água salgada para tirar então o sal da água, tá? Então, só para fechar nosso vídeo aí, tá? Para a gente poder ir para os segundos, os outros tipos de separação de mistura, a dissolução então vai ser uma mistura, né? Como exemplo do arroz e sal, heterogêneo, desculpa, quase botei homogêneo aqui, heterogêneo, tá? De um sólido mais sólido. Agora, na verdade, o próximo quadro, para a gente finalizar, são aqueles métodos um pouquinho mais difíceis, mas que a gente tem uma grande quantidade de questões na prova, tá? Então, nesse próximo quadro, vocês vão ver os métodos, tá? Com mais frequência nas provas de concurso público, a destilação fracionada, funil de bromo, ok? Então, espera um pouquinho aí. Nessa nossa segunda parte do vídeo, vocês que me acompanham no canal, eu até brinquei um pouquinho antes, não se assuste com minha cara feia não, tá, rapaziada? Isso foi culpa da minha mãe. Minha mãe e meu pai que não souberam me fazer, tá? Então não se assuste, não, porque professor feio, não vou assistir o vídeo que professor feio não. Não, ó, eu amo vocês também, então para com essa palhaçada. Pode me assistir e me acompanhar no canal aí. Então, olha só, vamos voltar ao que interessa. Eu coloquei aqui os métodos mais exclusivos, tá? Nessa matéria de método de separação de misturas. A decantação por funil de bromo, também decantação por funil de separação. O que acontece? Geralmente nós usamos para separar líquidos immiscíveis. Tá? Líquidos immiscíveis. Eu vou usar o exemplo mais padrão que existe. Água mais óleo. Agora, meu amigo, você vai sentir firmeza. Vai falar assim, pô, esse cara é o pica. Esse cara é foda. Porque olha só o desenho. Isso é uma bunda? Não, isso não é uma bunda não, meu amigo. Pelo amor de Deus, isso é uma bunda. O que eu tentei desenhar é um funil de separação, meu amigo. Olha só. Nesse funil, professor, que porra de funil? Irmão, isso aqui é arte abstrata, meu amigo. Então, meu funil de separação, tá lá. Eu estou com água, eu estou com óleo, o meu funil, aqui tem uma válvulazinha, eu vou abrir essa válvula e essa água vai começar a escorrer, até o momento que chega o óleozinho, ó, pum, fecha o meu funil de separação, separei a água do óleo. Então, lembra que o funil de bromo, o funil de separação, tá? Serve apenas para separar líquidos immiscíveis. Qualquer líquido que não se misture com outro, tá bom? Em contrapartida, eu vou fazer um pulo aqui, já que eu falei de líquidos immiscíveis, vou até colocar de preto, na destilação fracionada, em comparação aos immiscíveis, eu tenho os miscíveis. Né? O que seriam líquidos miscíveis? Seriam líquidos que se misturariam perfeitamente. O exemplo mais comum, mais badalado, é a água mais o álcool. Tá? E aí que bacana, na destilação fracionada, que você agora vai falar assim, meu irmão, eu tô apaixonado por esse cara. Não, eu sou louco por esse professor, esse cara é foda. Olha só o desenho, irmão, acompanha aí, vem cá, olha só. Eu tenho um frasco, tá? Esse frasco aqui
ele está com a minha água mais o meu álcool. Tá? Mesmo que o desenho não fique muito nítido, vai ouvir o que eu estou falando. Esse frasco não pode estar aberto. O que o cara vai fazer? Ele vai acoplar um condensador de bolas. Tá? Um condensador de bolas. Caramba, esse cara desenha muito. Eu sei disso. Eu sei, vocês me amam. Tá? O que vai acontecer? Você sabe que no caso da água e do álcool, o álcool, por ser mais volátil, ao eu colocar aqui embaixo uma chama, tá? Essa água essa mistura de água mais álcool vai começar a esquentar. Vai chegar o momento que esse álcool vai evaporar primeiro. Esse álcool vai evaporar. Vai passar pelo condensador. Esse condensador estará sendo alimentado, tá, em suas extremidades. Tem dois orifícios aqui, onde eu posso colocar uma mangueirinha com água corrente, ou o próprio ar mesmo da sala, do laboratório, por ser um ar-condicionado, um ar frio, pode passar por essas aberturas. Esse vapor, ao passar pelo condensador, tá, acaba voltando ao seu estado original. E você tem aqui no outro lado, o vapor subiu, vapor passou, se liquefez e caiu aqui no outro lado, em outro recipiente. Com isso, na destilação fracionada, eu tive lá então o álcool neste lado de cá, e quando parar de borbulhar, eu tenho certeza que todo o álcool foi embora. Só está a água aqui. Então, tranquilo. Você vai ver que eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, né? Você pode reparar que na destilação fracionada, eu tenho líquido mais líquido. Eu falo que todo método de separação, é uma brincadeira que eu faço com o meu aluno, tá? Todo método fracionado é para separar irmãos gêmeos. Aqui, ó. Destilação fracionada, líquido mais líquido, é o gêmeozinho. Fusão fracionada, sólido mais sólido. Liquefação fracionada, gás mais gás. Tá vendo? É para separar os gêmeos. Qual o princípio básico, professor? Porque eu estou estudando há muito tempo, o vídeo está ficando muito longo, então rapidinho. Qual o princípio básico? Ele utiliza a temperatura, os seus pontos de fusão, de ebulição, de liquefação, para separar essas substâncias. Então aqui, ó, fusão fracionada. Eu tenho como exemplo lá, vamos colocar um ouro mais prata. Aquele que tiver menor ponto de fusão vai derreter primeiro e será separado. Liquefação fracionária, tem uma mistura gasosa, oxigênio e CO2. O cara bota num grande recipiente esses gases, aumenta a pressão do recipiente, bacana, você parece muito com um bujão de gás, né? Quando você pega o bujão de gás na sua casa, você sacode, você pode reparar aí, até o vidro desodorante, ó, tá líquido. Está líquido, porque esses gases foram pressurizados, ficaram tão apertadinhos que acabaram passando para o estado líquido. Esse laboratório vai vagarosamente diminuir a pressão, e aí o que acontece? A temperatura dessa mistura, que tinha baixado muito, vai começar a esquentar, vai começar a aumentar, até chegar ao ponto desse cara passar do estado que ele estava líquido para o estado gasoso. Com isso eu consigo separar esses gases, tá? Então, tanto a destilação, como a fusão, como a liquefação, nós usamos as diferenças de temperatura, de mudança de estado para a separação deles. Para fechar nosso vídeo, deixei por último destilação simples. Eu tinha falado lá no quadro anterior sobre a evaporação. A evaporação era para separar, né? No caso, água mais sal, utilizando, tá? Aquele calorzinho do foguinho da sua casa. Só que diferente da evaporação, na destilação, por usar um destilador como esse, essa água não é perdida. Na evaporação, a água volta para a atmosfera, na destilação, ela volta para o recipiente. Tá ok? Então, rapaziada, vocês que nos acompanham no nosso canal, esse é um resumo básico da nossa aula 2 de método de separação de mistura, tá bom? Até o nosso próximo vídeo aí no nosso canal. Perfeito? Valeu!